Oi, Cuca, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você fizesse uma análise do time geral e também dos dois estreantes da tarde, né, Juanfran e Daniel Alves. E já emendando também, queria saber se as entradas do Elinho e do Vitor Bueno já foi pensando na próxima partida, já que você não vai ter o Everton, pode ser que não tenha Toró, Pato também de novo. Queria que você falasse isso pra gente, por favor. Uma análise do jogo é o que a gente esperava, né? Um jogo muito complicado, um jogo difícil. Um jogo onde não foi São Paulo, jogou mal. Um jogo que é complicado, um adversário que marcou muito bem, que se motivou, tanto quanto nós, para o jogo. Dificultou a nossa saída de bola. Nós entramos com um meio campo um pouco mais leve para ter uma transição um pouco mais rápida, defesa-ataque, e não conseguimos. Eles passaram bem a linha da bola e neutralizaram a maioria das jogadas no primeiro tempo. Tivemos umas 3 ou 4 chances, numa delas fizemos o gol, mas não foi um bom primeiro tempo. Acho que o nosso segundo tempo foi melhor do que o primeiro tempo, né? Criamos mais chances, demos a bola na trave, mas é um jogo perigoso, porque 1-0 a qualquer momento você pode perder, né? Essa vantagem. Como a gente tinha uma bola dominada na cabeça da área defensiva, erramos um passe e o adversário poderia ter empatado naquele lance em que eles questionam a penalidade ou não. Então é um jogo que não te permite erro, porque o placar apertado faz com que você tenha uma atenção redobrada. Aí nós temos que comemorar muito essa vitória. Muito até em cima de muitos jogadores que a gente tinha hoje sem o ritmo ideal de jogo. Juanfran, Daniel, Juanfran há 3 meses que não jogava, o Liziero 4 meses que não jogava uma partida, o Anthony tinha 20 dias que não jogava, então ele sente, né? O Anderson Martins 2 meses que não jogava, e nós, por uma questão ou outra, pusemos essa equipe e sentimos a falta de ritmo de jogo. Isso ficou muito claro. Falta um pouquinho maior de entrosamento. Nós temos a nossa maneira de jogar. A gente tem jogado da mesma forma o campeonato todo. Muda-se às vezes um sistema durante uma necessidade, durante os jogos, como a gente tem feito, principalmente nos intervalos ou no segundo tempo. Às vezes sem mudar peça nenhuma, muda-se, né? Mas hoje nós temos que ter dar esse desconto, porque é uma equipe que ainda está em formação. Se você tem 2 jogadores estreando, é natural que eles não vão render tudo que eles possam no primeiro dia, e eles vão ter evolução, conhecimento, maneira de jogar. O Juanfran é o primeiro jogo que ele joga fora do país dele, por uma equipe. Então a gente tem que ter paciência, calma, e você pode me perguntar, então por que você pôs? Porque achei que devia pôr já, não perder tempo e ganhar tempo em cima disso. Não foi pensando no próximo jogo, foi pensando no próprio jogo, para dar continuidade ao que a gente vinha fazendo na partida, repor as peças mais descansadas. A única que nós mudamos um pouco a maneira de jogar foi a entrada do Luan, para dar uma consistência um pouco maior defensiva. Cuca, claro que é inegável a qualidade do Daniel Alves, é um cara muito acima da média, né? Como que é esse exercício na cabeça do técnico, de ter um cara assim para jogar na lateral, pegando o time adversário e olhando o campo adversário de frente e jogando no meio, que ele vai pegar muitas bolas de costa, o adversário já vem dando, trombando, pegando no tornozelo dele. É diferente esse tipo de exercício também na cabeça do jogador? É uma readequação também para o Daniel Alves, apesar de toda a experiência que ele tem? Isso vai demandar tempo? Mas nós não queremos ele jogando de costa. Então, se eu tenho um meio campo igual hoje com Tietê, Liziero e ele, eu posso ter ele numa meia pelo lado e o Liziero numa meia pelo outro lado. Você não vai jogar de costa centralizado, você vai jogar de lado. Você vai ter um revezamento com o ponta de um lado, o Liziero com o outro. Você vai ter uma infiltrada, como ele fez o gol, chegando de elemento surpresa. Lógico que requer tempo e treinamento. E isso é o tempo que vai fazer com que as coisas melhorem. Foi um início hoje,
jogou bem, fez o gol e vai jogar muito melhor na sequência, não tenho dúvida. E até com base nisso, Cuca, a ideia é que ele seja escalado com frequência nessa posição e não na lateral. E isso também, você deve ter conversado com ele, pensando Desculpa, o planejamento dele na seleção brasileira impacta alguma coisa também, essa mudança de função? Eu acho que não, né? Acho que não impacta porque é um jogador versátil. Eu até pensei nisso já, se tem algum reflexo negativo nisso, né? Eu até penso até em falar com o próprio Tite a respeito disso, mas o próprio Daniel sabe que aqui é uma situação e na seleção é outra situação. Enfim, hoje, quando o jogo não estava à nossa afeição, no primeiro tempo, eu ia fazer uma troca tática, né? Pondo ele na linha de frente pelo lado direito e jogando o Antony para o outro lado, fazendo um segundo atacante. Então ia mudar o sistema. Quando a gente fez o gol, eu achei que era desnecessário e a gente manteve daí essa maneira de jogar até o final. Cuca, tudo bem? É claro que o campeonato ainda não chegou nem em sua metade, mas dá para dizer que o próximo jogo, que é aquele jogo que ficou faltando contra o Atlético Paranaense, lá, um adversário que é fatídico para o São Paulo, campo de grama sintética, uma vitória lá vai deixar o São Paulo no pelotão da frente, a 2 pontos do líder. Pode ser um divisor de águas e você já conta com o Pato para esse jogo também? Então, hoje, quem é que ia falar que era um jogo fácil? A gente sabe que é jogo duro. O Ceará, se você for buscar o histórico dele, quem que ganhou do Ceará por mais de um gol no campeonato? Vinha aí de 5 resultados, 6-1 ruim, e os outros bons, 3 vitórias, 2 empates. Mesmo jogando fora de casa, um time ajustadinho, um time que marca bem, que sai com força para o ataque. É difícil, o campeonato é muito difícil. O Atlético Paranaense da mesma forma. Vamos ter essa dificuldade, vamos atingir o mesmo número de pontos dos adversários, de jogos dos adversários na quarta-feira. E lógico, domingo já tem o Vasco e São Januário, então não tem refresco, né? Você me pergunta se é um jogo que é o divisor de águas, hoje também era, né? Quarta-feira vai ser e domingo vai ser também. A gente tem que fazer o melhor a cada jogo, né? Sem chamar a responsabilidade para esses meninos aí. Vamos devagarzinho, feijão com arroz. O Pato teve um problema, todos sabem, não treinou a semana toda. E vamos ver se a gente tem uma condição dele. Acho pouco provável, acho até mais correto preparar ele melhor, quem sabe, para o final de semana. Tudo bem, Cuca, boa Tudo noite. bom? Com relação aos 2 estreantes, você espera utilizá-los na quarta-feira, até porque você já falou da questão do ritmo aí do Juan Fran e o Daniel? Vamos amanhã, na reapresentação, avaliar os dois, conversar, né? Porque o jogador que há 3 meses não joga, ele joga uma partida numa intensidade como é o campeonato, amanhã ele vem cheio de dor, né? Então não tem como te falar hoje. Vamos ver a reavaliação segunda e terça-feira para depois definir. Uma outra questão é essa invencibilidade que o São Paulo está conseguindo, uma sequência, já são acho que 8 jogos. O que é que dá para imaginar nessa sequência? Você já acabou de falar que são jogos difíceis, e o quanto a experiência desses jogadores pode ajudar a agregar um São Paulo subindo ainda mais. Sim, o importante é que nós vínhamos numa crescente antes deles estrearem, né? Então é mais fácil para eles estrearem. Nós até perdemos um pouco de ritmo de jogo hoje em relação ao último jogo, mas é natural para que você dê ritmo a quem precisa. E esses que estão voltando ou estreando. Depois da parada, pós-Copa América, nós jogamos 5 jogos, vencemos 4, empatamos 1. Tá ótimo, acho que melhor que a gente nessa parada aí, acho que tem o Corinthians, que cumpriu um jogo que tinha atrasado com o Goiás, e que também está fazendo uma grande competição depois da parada. E é um campeonato de regularidade, né? Onde você tem 4 vitórias como nós tivemos, seguida, te joga lá para cima. Hoje a gente está em 5º, dividindo posição com o 4º, quem sabe com fortuna na quarta-feira você consiga ganhar mais uma posição, quem sabe. Vamos lá, vamos lutar.
Cuca, boa noite. Boa noite. Tenho duas perguntas para você, ver qual você acha melhor começar. A primeira é se você achou que foi pênalti. O Anderson Moreira estava aqui agora há pouco, ele achou que foi muito pênalti, achou que dificilmente alguém vai convencer o que não foi pênalti. E eu já vou emendar a segunda pergunta. Você falou que cada rodada é um divisor de águas pela própria dificuldade da competição, né? Jogos muito iguais, times fortes. Mas você acha que o Daniel Alves e o Juan Fran, que vieram para o São Paulo, eles mudam o patamar do São Paulo também na competição, colocam o São Paulo como candidato ali a buscar esse título? Bom, o lance do pênalti eu não vi ele na TV. O vestiário está muito cheio, então eu vi lá no campo. Eu me lembro, o Liseiro tinha uma bola dominada, errou o passe, eles, no nosso erro, jogaram para o Felipe Cardoso e ele tentou a cobertura sobre o Volpi. E o Volpi saiu para abafar essa cobertura. Quando a bola passa, eles têm um choque. Eu não sei se esse choque ele é passivo, interpretativo de falta ou não. E eu, no lugar do Anderson, estaria também reclamando da mesma forma, mas eu acho que é um lance interpretativo. O juiz poderia ter dado o pênalti, poderia ter chamado o VAR e poderia não ter dado como fez. Eu penso assim. Sobre a mudança de patamar, são jogadores que dão uma luz bem maior para todos, para a torcida, para todo mundo, mas a responsabilidade é a mesma. Quando se dirige São Paulo, você entra em qualquer competição que você entrar, você tem a obrigação de lutar por título, e não é diferente aqui. Cuca, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria te perguntar, a gente sentiu no primeiro tempo, principalmente nos minutos iniciais, os jogadores do São Paulo procurando muito o Daniel Alves, até de forma demasiada em alguns momentos. Lances que normalmente a gente entende que o Antony, por exemplo, tentaria uma jogada diferente, até uma jogada individual no mano a mano. E nos primeiros minutos a bola ia sempre, os jogadores pareciam que procuravam sempre o Daniel Alves. Às vezes ele ia até bem marcado, mas bola no Daniel Alves. Você sentiu isso e teve algum tipo de conversa nesse sentido antes do jogo? Para os próprios São Paulinos conterem ali talvez a emoção. A gente viu o Raniel após o jogo feliz da vida porque disse que realizou um sonho de dar o passe para o gol do Daniel Alves. Você acha que vai ter que dar uma trabalhada nisso por ter muito fã hoje, companheiro do Daniel Alves em campo? Eu não vi assim, que eles buscavam o Daniel Alves. O próprio Antony que você falou, ele puxou duas bolas no primeiro tempo e cruzou as duas de maneira errada, que é um cruzamento rápido, como ele fez no primeiro jogo com o Botafogo, em que o Everton entrou em diagonal e ele pôs duas bolas para trás. Não foi a buscada do Daniel. O Daniel se apresentou bem para o jogo e muitas vezes ele foi servido, outras não. Até ele estava buscando o encaixe dentro do jogo. São poucos treinos, são jogadores diferentes que ele está acostumado, posição diferente, então eu não vejo assim. Essa idolatria é uma coisa normal, porque são jovens que estão jogando. Eu acho que é a mesma idolatria que houve quando eu dirigi o Galo, quando o Ronaldo chegou, guardadas as proporções, deu uma luz, deu um brilho bastante grande e a gente espera que isso ocorra aqui também.